Seja bem-vindo, você acabou de entrar no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Foi-se a época que se podia dar nome aos bois, contar a história para vocês como ela realmente era, não como a elite quer que você saiba. Nós tínhamos um dos grandes vídeos aqui do canal, que ainda vinha dessa época de ouro das plataformas, a nível de Ayrton Senna, né, que nós fizemos um documentário, Bruce Lee, tantos outros, né? Recentemente a gente perdeu grandes vídeos dessa época ainda, como o Dr. Enéas, né, a cartilha do Dr. Enéas. São tantos que me falha a memória realmente para narrar cada um, porque são muitos e essas coisas é melhor você não pensar. Quando algo é tirado de você, que você sabe que perdeu, é melhor você não ficar lembrando, é melhor você não ficar colocando aquilo na cabeça. Mas um desses grandes vídeos foi o do Titanic, 1 milhão de visualização. Não é? Muitos de vocês chegaram aqui por conta desse vídeo. Nele a gente fazia certas afirmações que mudava a história como ela é contada hoje em dia. Só que o tempo vai passando, a alienação cresce tanto, de uma forma tão tremenda, as pessoas cada vez se importam menos com os detalhes, como as coisas são feitas, que não é preciso mais esconder certos detalhes. No nosso vídeo eu afirmava com todas as letras que o capitão que guiava o Titanic poderia ser a chave para a gente entender tudo o que aconteceu. Ele foi escolhido a dedo. Era a sua última viagem. E todos diziam isso, olha, a última viagem do capitão, se referindo à aposentadoria. Mas havia algo muito mais sinistro por trás daquilo. O objetivo, pelo que a gente viu, as atitudes que ele tomou como capitão experiente, mostra que parece que de fato o objetivo era afundar o Titanic. Talvez não o Titanic, mas quem estava dentro do Titanic. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Eu não posso simplesmente bater a real como antes, né? Mas tem uma matéria aqui enviada por um dos nossos queridos irmãos, que com certeza, né, lembra disso, Silvelmar Ramos. Ele manda uma matéria das novas imagens em 3D do Titanic. E eu mando um abraço forte para o Silvelmar. Eu vou ler isso aqui e depois eu vou fazer uma comparação para você, tá certo? Novas imagens em 3D do Titanic podem indicar que o navio não bateu em um iceberg. Especialistas esperam estudar o que restou da carcaça do transatlântico para determinar de que forma ele foi atingido antes de afundar. Uma matéria de 18/5/2023 é muito recente, né? E aí eles dizem que essas novas imagens, né, do famoso Titanic afundado no mar, divulgadas nessa semana, ajudaram a identificar onde o iceberg atingiu o transatlântico, levando ao naufrágio em 1912. Decora essa data. 15 de abril de 1912 foi o dia que o Titanic afundou, levando ali milhares de vidas, certo? Vidas muito importantes, inclusive, que é o que você vai entender aqui nesse canal. Para o historiador Park Stephenson, pesquisador especialista do Titanic, os modelos podem comprovar que o navio não foi atingido de forma como se pensava até então a este bordo. Tem uma quantidade crescente de evidências de que o Titanic não atingiu o iceberg ao lado, conforme mostrado em todos os filmes. Ele pode realmente ter encalhado nas plataformas submersas de gelo. Esse foi o primeiro cenário divulgado por uma revista londrina em 1912. Talvez ainda não tenhamos ouvido a verdadeira história do Titanic, disse ele ao jornal The Sun, né, muito famoso. E aqui, né, prossegue a matéria. Ao fundo, o navio se partiu em dois, separando a proa e a popa, que ficaram quase 800 metros de distância uma da outra, cercada por montanhas de detritos. A carcaça no fundo do oceano é a última testemunha ocular sobrevivente do desastre, segundo o pesquisador. Ainda há perguntas, questões básicas que precisam ser respondidas sobre o navio. Nós realmente não entendemos o caráter da colisão do iceberg, disse ele à BBC News. As imagens foram capturadas por submersíveis controlados remotamente durante mais de 200 horas de levantamento. Os especialistas juntaram digitalmente mais de 700 mil fotos para a reconstrução em 3D da totalidade do navio de forma precisa. Até agora, as imagens disponíveis desde que o navio foi descoberto no fundo do mar em 1985 eram poucas e esparsas, feitas por exploradores com câmeras de baixa resolução. Isso porque captar o navio é extremamente difícil, já que o Titanic repousa a quase 4.000 metros de profundidade no oceano, em uma área de correntes marítimas com água turva e na escuridão total. Agora temos todos os rebites do Titanic, todos os detalhes, podemos montá-lo novamente e pela primeira vez poderemos realmente vê-lo e usar a ciência real para descobrir o que aconteceu.
Levará muito tempo para passar todos esses detalhes, mas literalmente a cada semana haverá novas descobertas, falou Andrew Geffen, da Atlântica Produções, que produziu as imagens junto à empresa do mapeamento de águas profundas Magellan Altesan. O transatlântico RMS Titanic afundou após bater um iceberg em sua viagem inaugural na Inglaterra para Nova York, em 14 de abril de 1912, eliminando mais de 1.500 pessoas, né? E aqui encerra a matéria. Bom, então você vai dizer, Davi, eles disseram que não era o iceberg, agora já estão dizendo que foi. Na verdade, a matéria coloca assim para chamar a tua atenção, mas para te reforçar o que você já sabe. E de fato ele bateu um iceberg, seja de lado, seja de frente, ele bateu. Agora no nosso vídeo, o que a gente questionava era a forma, a conduta, né, de um cara altamente experiente e que foi escolhido e dito o tempo todo que era a sua última viagem. O capitão, que ele fazia parte inclusive de um certo grupo que hoje é protegido, eu também não vou falar, o tempo que podia dar os nomes já passou. Ele era altamente ligado a esse grupo, né, religioso, e disseram que ele era o tempo todo muito fechado ali, muito concentrado no que tinha que fazer. Parecia sério e preocupado o tempo todo, segundo os próprios passageiros que sobreviveram. Ao ser avisado que ali tinha muito iceberg, ao invés de diminuir a velocidade, ele aumentou essa velocidade. A desculpa, né, que o próprio filme revela isso, e todos os estudiosos, é que eles queriam bater o recorde de tempo para dizer que o Titanic, além de ser grande e o mais luxuoso de todos, ele também era muito rápido. Mas isso é conversa para boi dormir, porque ele tinha em suas mãos os avisos de iceberg. Não era questão de ser rápido ou lento, era questão de afundar o navio. Inclusive, ele já estava bem adiantado. Mesmo que ele não aumentasse a velocidade que ia conduzindo o barco, ele já estava bem adiantado, ele chegaria bem antes do previsto. No filme você deve ter reparado que ao bater no iceberg, as portas, porque aquele navio era a prova de colisão, né, de furo no casco, tanto é que muitas pessoas chegaram a dizer que nem Deus afundava o Titanic. Isso foi divulgado pela mídia também para manchar a imagem de Deus e colocar como se Deus fosse um tirano e se vingou do navio. Mas, meus irmãos, os tiranos estão aqui mesmo, perto de nós. Um dos caras envolvidos na construção desse navio foi justamente o banqueiro J.P. Morgan, que tinha a ideia fixa de construir o Federal Reserve, né? Que, para quem não sabe, ele é o sistema de reserva federal, é um sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. Você sabe que hoje os Estados Unidos estão com a corda no pescoço, inclusive estão proibidos de emitir títulos da dívida do Tesouro, porque já não tem mais condição de pagar. Então você tem a principal potência do mundo devendo até as botas a esse sistema. E por incrível que pareça, J.P. Morgan, que era um banqueiro, né, tinha essa ideia fixa de criar esse sistema. Todos os influentes, todas as pessoas poderosas da época que eram contra a criação dessa instituição, eles foram convidados para ir para o Titanic. Todos eles, como você sabe que o mercado, principalmente nesse lado, embora fale em inclusão o tempo todo, você sabe que são homens, né, composto de homens. E eles estavam todos ali naquele navio. Outra coisa também que é só coincidência é que os barcos, né, os botes salva-vidas que estavam ali eram suficientes para salvar apenas as mulheres. Foi contada a dedo, só dava para salvar as mulheres e crianças. Porque existe uma regra no alto mar, todo mundo sabe disso, já ouviu até o ditado, mulheres e crianças primeiro. Essa regra, ela é seguida à risca. Mulheres e crianças primeiro. Então, levaram o suficiente para salvar apenas as mulheres que estavam ali e crianças. Os homens deveriam, de fato, afundar junto com o navio. Outra coincidência é que o J.P. Morgan, que convidou toda essa elite, né, para durante a viagem perceberem que eles estavam errados, tentar convencê-los nesse cruzeiro, de última hora ele desistiu, disse que teve um compromisso altamente urgente e não poderia mais viajar. Ele que fez o convite, não poderia mais viajar. Coisa estranha, né? Essa é só uma coincidência, não levem a sério não, porque foi só uma coincidência. Ainda não bastasse todas essas coincidências, né? Ali naquela região onde o Titanic estava passando, existiam muitos barcos pesqueiros, os chamados cargueiros, tinha muitos por ali. E se o Titanic realmente tivesse um problema, como foi o caso, bater no iceberg, ele poderia acionar ajuda e salvar toda a tripulação. Mas, talvez, por coincidência, alguém pensou que essa era uma possibilidade.
e trocou todos os sinais, né, de pedido de socorro por fogos de artifício. Então os cargueiros que estavam próximos ali pescando viram, né, os fogos, mas acharam que eram somente ricos comemorando. Isso inclusive é mostrado no filme. Então você tem a atitude do capitão, que acelera, mesmo tendo na sua mão aviso de iceberg. Depois que bate, ele não freia imediatamente o navio, ele deixa ele acelerado. Inclusive você percebe no filme, quando as comportas, né, baixam, a água começa a derrubar uma por uma, porque o barco continua acelerando. Não foi pela pressão da água, como quiseram que você entendesse. Foi porque o barco continua avançando e, nesse caso, a água cria pressão e vai derrubando uma porta por outra. Depois que derrubou a primeira, foi fazendo de fato o efeito dominó. Então todas essas coisas, meus irmãos, você encare com mera ficção. Não pegue pra verdade, tá certo? É só um cara aqui do Nordeste, simples e humilde, que não leu isso em lugar nenhum, né? Mas que se deu o trabalho aqui, né, de dar uma pesquisadinha por as coincidências, né? Isso é só coincidência, acontece na vida, né? Às vezes você tropeça na sua casa, não é porque ninguém botou o pé na frente, é porque acontece, a gente tropeça mesmo, né? Mas em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic levava quase 2.000 pessoas dessa para uma pior, e justamente apenas um ano depois, 23 de dezembro de 1913, a ideia do JP Morgan estava ali, que era o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, né? E só tem o nome dos Estados Unidos por uma mera homenagem mesmo, porque isso aqui é um sistema privado, né, de endividamento de nações. Se você quer saber o que aconteceu com o comandante, né, até hoje nenhum historiador se atreve a dar 100% de certeza. Alguns dizem que ele afundou com o barco, né, com o navio, na verdade. Outros dizem que ele saiu ali disfarçado de mulher e fugiu, né, da sua responsabilidade. Outros até dizem que tirou a própria vida. Enfim, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Sabe-se o que ele fez, né? E que não é normal uma pessoa fazer o que ele fez. Então, meus irmãos, por esse tipo, né, de informação, a dificuldade que eu peço que você compartilhe, porque você não vai ver mais isso aqui daqui pra frente. Isso aqui é informação rara, né? E que hoje já não cabe mais, porque se você às vezes interpretar uma coisa de outra maneira que o sistema não quer, você já é classificado como fake news. Imagine você trazer fatos, né, que não estão na história, que eles não querem que faça parte da história oficial. Então, se você compreende isso, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Então é isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço. Reconhece nosso trabalho e fui.